Ele traz uma gravíssima alerta à igreja moderna, à igreja que não está se preparando adequadamente e corre um sério risco naquele grande dia de perder o arrebatamento. Amém? Então, é um gravíssimo alerta do Senhor à igreja moderna. O sermão baseia-se em 1 Coríntios 4:8 e um chamado urgente de Deus à igreja moderna, que, segundo a mensagem, foi enganada pelo diabo e vive em complacência, achando que já está salva, que já alcançou a vitória espiritual. Amém? Amados, antigamente, na época cristã primitiva, o diabo ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos. Você pode ver que a própria Bíblia ela mostra que muitos cristãos foram mortos, jogados na arena, né, jogados nos coliseus para os leões comerem. Então, o cristão de antigamente era muito perseguido, né? E quanto mais o cristão era perseguido, mais o Senhor abençoava eles, mais se multiplicava os cristãos na terra. Então, com o passar do tempo, o diabo percebeu que não pode com a igreja do Senhor, com a igreja santa. Porque quanto mais ele persegue os cristãos, mais os cristãos verdadeiros se apegavam a Deus. Então, com o decorrer do tempo, o diabo criou-se uma estratégia chamada apostasia. Fazer as pessoas dentro da igreja abandonar a fé verdadeira. Em outras palavras, ele preferiu usar a estratégia de. Como ele percebeu que não conseguia levar o cristão para o mundo, então ele teve uma estratégia: levar o mundo para dentro da igreja. Amém? Como ele não podia levar o cristão diretamente ao pecado, então ele começou a fazer o pecado ser introduzido dentro da igreja. E uma vez fazendo isso, ele usou aquela estratégia de Balaão, né? Balaão, uma hora abençoava o povo, outra hora ele queria amaldiçoar o povo. Uma hora ele conduzia o povo para Deus, outra hora ele conduzia o povo para a iniquidade, para o pecado. Amém? Então, com isso, amados, houve. Shalom, irmão David, seja bem-vindo. Houve essa tragédia que nós vemos hoje na igreja moderna, né? A igreja que aceita tudo, a igreja que está focada no dinheiro, na prosperidade, está focado nas coisas terrestres, ou seja, o diabo inverteu o foco da igreja. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas por meu Pai. Agora, a igreja moderna, os líderes da igreja moderna começou a levar o povo a se focar na terra, buscar as coisas da terra em primeiro lugar. Amém? A repreensão divina, expressa com autoridade, visa despertar a igreja de sua condição de mundanismo, apostasia e autoconfiança, para que volte ao caminho da santidade e da verdadeira salvação. Amém? Então, amados, hoje muitos cristãos que se dizem cristãos, ele bate no peito e diz que eu estou salvo. Uma vez aceitando Jesus, para sempre salvo. Quer dizer, ele esquece que para a salvação há um procedimento. Você tem que nascer de novo. Você precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer os seus pecados e tomar uma atitude de mudar de vida. Começar a andar uma vida santa, uma vida justa em santidade. Amém? A condição da igreja moderna, a igreja atual é descrita como complacente, vivendo como se já estivesse reinando, cheia de riquezas mundanas, orgulho, prazeres carnais. Essa atitude reflete uma imaturidade espiritual, onde a igreja abandonou a cruz e a vida sacrificial e o temor de Deus, optando pelo caminho largo da convivência em vez do caminho estreito da santidade, como está em Mateus 7, 13, 14. Amém? Que nós vamos ler agora. Então você vê o Senhor Jesus, aqui em Mateus 7, versículo 13 ao 14, 14 em diante, diz assim, ó: entrem pela porta estreita, pois é a porta e amplo o caminho que leva à perdição,
e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. O engano do diabo. Amém? O inimigo caracterizado como um leão rugindo, como está em 1 Pedro 5,8, enganador, astuto, em 2 Coríntios 11, do 3 ao 14, e em João 10, 10, né? Iludiu a igreja, fazendo acreditar que já alcançou a salvação completa. Isso levou à adoção de valores secundários, como a busca por dinheiro, status, prazeres, em detrimento da justiça, santidade e soberania divina. Amém? Então, você vê que o Senhor Jesus ele diz: a porta é estreita, apertado é o caminho que conduz à salvação eterna. Amém? Por que, amados, que é estreito? Porque você tem que abandonar o seu orgulho, você tem que abandonar as suas vontades, as suas vaidades, coisas que você gostava, você tem que abrir mão para agradar a Deus. Amém? E ele fala assim, ó, os falsos ensinadores, falsos profetas, falsos pastores, eles vêm disfarçados de ovelhas. Ele fala que quer o seu bem. Ele quer que você pegue as suas coisas, vende as suas coisas, faça o sacrifício de touro, porque uma vez, amados, que uma pessoa, ela usa a palavra sacrifício para fazer algum tipo de voto e fala, eu estou fazendo um sacrifício. No mundo espiritual, ela está dizendo assim, Deus, eu não preciso do sacrifício de Jesus, eu tenho o meu próprio sacrifício. Está aqui o meu dinheiro. O Senhor tem que me abençoar. Amém? Então, amados, é algo muito sério, né? A pessoa está dentro de uma igreja que a apostasia reina. Você vê que é o oposto da vontade de Deus, é o oposto da palavra de Deus. Amém? Então é muito sério. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai numa igreja moderna dessa e lá vai falar de Jesus, vai falar de Jesus, vai usar a Bíblia, porém usar a Bíblia de uma forma contraditória ao que o Senhor Jesus nos ensinou. Levando as pessoas, usando a Bíblia para levar elas a fazerem votos, pegar idolatrias como chavinha, cajadinho, lencinho. Quer dizer, antes ela estava numa idolatria, no catolicismo, depois ela vai para ser cristão, mas continua, só mudou o tipo de ídolo. Ela já está pegando rosa vermelha, está pegando um monte de coisa. São tudo heresias destruidoras que Pedro ele disse. Amém? Então, amados, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê, amados? Hoje nós estamos vivendo na iminência do arrebatamento. Hoje nós estamos vivendo, amados, numa era onde o engano, ele está já se cumprindo aquela palavra que diz que se não fosse o Espírito Santo ter te escolhido você, ter escolhido eu, ter nos elegido para ir para o reino de Deus, até nós estaríamos lá enganados. Até nós, amados. Por quê? Porque usa a Bíblia, fala de Jesus, fala de entrar no céu, mas não pratica a palavra como o Senhor Jesus ensinou. Amém? Só que se a gente não tiver o discernimento do Espírito Santo, a gente vai e acaba indo, como a própria Bíblia diz, um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Amém? Então é muito sério. Por que é seríssimo? Porque a sua salvação está em jogo. A minha salvação está em jogo. E a nossa alma é o nosso bem maior. Amém? Nós não vamos ficar aqui para sempre. Aqui é de passageiro, né? Você vê que o tempo passa muito rápido. Você vê, nós entramos em 2025, nós já estamos no mês 7, daqui a pouco 8, daqui a pouco 9, 10, 12, já vai para 2026. Então você vê que é muito rápido. Então, o Senhor pode voltar a qualquer momento, nós temos que estar preparados. Porém, amados, a morte pode vir também para nós. De qualquer forma, nós temos que estar preparados.
Porque a palavra diz que vivos ou mortos só entraremos nos céus através do arrebatamento. Amém? Como nós já aprendemos, né? Então, amados, aqui continuando, e o que o receio, aqui é a continuação da palavra, hein? O que receio e quero evitar, aqui já é a outra passagem, amém, amados? Que o apóstolo Paulo falando, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompida e desviada da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês escolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente? Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento, de fato já manifestado, isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhe gratuitamente o Evangelho de Deus? E despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los? Quando estive entre vocês e passei por algumas necessidades, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. E fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei agindo assim. Olha para você ver que testemunho que o apóstolo Paulo dá para a igreja. Aqui ele fala assim, olha, o evangelho verdadeiro é gratuito. Eu passo por dificuldade, mas eu jamais quis ser pesado para vocês. Eu jamais pedi para vocês vender a sua casa, vender seu carro. Eu jamais pedi para você pegar uma parte do seu salário e me dar. Não. Eu jamais fiz uma coisa dessa e vou continuar agindo dessa forma, sem cobrar nada pelo evangelho que eu estou pregando. Porque eu recebi de Jesus Cristo gratuitamente e gratuitamente eu prego a vocês. Já passei por grandes dificuldades, o apóstolo Paulo está relatando aqui. Já passei até fome, mas eu nunca fui pesado para nenhum de vocês e nenhuma igreja que eu passei, porque você sabe que o apóstolo Paulo abriu muitas igrejas. Amém, amado? Olha para você ver o que é o verdadeiro pregador. Assim como nós lemos ali, né, em Mateus 7, 13 ao 14, que a palavra diz que a porta é apertada, o caminho é estreito, até para o homem de Deus. Amém? Até o homem de Deus passa por dificuldade, mas ele nunca usou o status de apóstolo dele, porque você sabe que o apóstolo Paulo era muito querido. Tanto é que para ele ir nas igrejas, o que ele fazia? Ele sabia que se ele fosse e pedisse oferta, o povo ia dar. Ia dar abundantemente. Mas ele não queria, amados, que as pessoas dessem por causa da sua presença. Então, sabe o que ele fazia? Ele mandava pedir as ofertas antes dele chegar. Para que ninguém desse nada influenciado por ele. Olha para você ver que testemunho. É como nós lemos ali em cima. Pelo fruto você conhece o verdadeiro pregador. É pelos frutos. Então você vê aqui que o apóstolo Paulo tinha fruto de um homem piedoso, de um homem de Deus de verdade. Amém? Assim, você vê o profeta do Senhor pregando nos 4 cantos do mundo e não cobra nem R$1, nem $1. O Senhor é que providencia toda a passagem dele, do pessoal que ajuda ele nas caravanas. É o Senhor que vai e supre, amados. Amém? Jamais ele chegou para o público. Você vê que tem os decretos de cura. Centenas e centenas de pessoas são curadas. Aleijado anda, cego vê, paralíticos, aidéticos. E é massivo os milagres. Mas ele nunca, amados, manda passar um alforje. Nunca manda pedir oferta e não pede. Ele vai e prega, você não vê esse homem falar em dinheiro. Amém? E os milagres acontecem, porque o fruto da sinceridade, o fruto da pureza, o fruto de um verdadeiro homem de Deus, assim como o apóstolo Paulo. Quando ele pregava,
As pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo. Quando ele orava, as pessoas eram curadas. Por quê, amados? Ele tinha testemunho. Você vê aqui, ele abrindo o coração dele para a igreja e para nós. Ele falou: olha, já passei por diversas dificuldades, mas eu nunca usei o meu apostolado. Ele falou: eu até teria o direito, não é verdade? Como homem de Deus que vive só pregando o evangelho, eu poderia pedir um sustento, pelo menos, não é verdade? Podia pedir comida, mas ele falou: eu nunca pedi. Os irmãos traziam a mim voluntariamente. Ele supria minhas necessidades sem eu pedir. Porque o evangelho que eu prego é um evangelho gratuito, não cobro nada. E não uso esse evangelho e nem a palavra para tirar nada de ninguém, nem para levar vantagem. Então você vê quando um homem de Deus tem fruto. Então a palavra do Senhor disse, ó, que haveria falsos pregadores. Pelo fruto vocês conhecerão. Agora, o que, que nós vemos na igreja moderna? O pastor de carro importado, o pastor comprando fazenda, comprando gado, o pastor pagando as faculdades dos filhos, o pastor viajando, o pastor no fim de semana com sítio, com piscina, quer dizer, está usufruindo os prazeres do mundo com o dinheiro dos fiéis. E muitas igrejas modernas que eu já presenciei, se um membro chegar para o pastor e pedir uma cesta básica, muitos deles, principalmente das igrejas grandes, não dão, amados. Não dão. Então, você vê que pelos frutos a gente conhece. Quantos não estão aí? Quantos pastores da igreja moderna não estão se separando? Não estão casando de novo 2, 3 vezes? Às vezes você vê coisas terríveis que esses homens têm feito. E você vê por trás está ali pregando a palavra, mas pela frente está pregando a palavra, mas por trás, amados, estão cometendo as iniquidades terríveis, pior do que os incrédulos. Nem o incrédulo não faz o que muitos fazem. Suas famílias estão destruídas, seus filhos estão nas drogas, estão na perdição, porque não tem testemunho. Como que Deus vai abençoar uma família dessa? É como Eli. Eli, os filhos dele estavam na corrupção, estava profanando o altar do Senhor. E o Senhor ficou bravo com Eli porque ele não repreendia os seus filhos. Então hoje é a mesma coisa. Os pastores modernos não repreendem seus filhos, deixam eles fazer o que eles querem. Ele é complacente com o pecado do filho. Amém, amados? Então é um alerta, amados, para que nós venhamos a abrir os nossos olhos. Amém? Então, amados, ele faz também uma chamada à batalha espiritual. A vida cristã é apresentada como uma batalha constante contra o pecado e o mundo, o diabo, como está em Efésios 6, 10 ao 18. A igreja deve estar vigilante, revestida da armadura de Deus, em vez de ceder à tentação de uma vida confortável e mundana. A salvação exige luta, sacrifício e dependência de Deus, não autoconfiança ou celebração prematura. Amém? Então você vê, amados, que ser cristão é estar em guerra espiritual. Porque a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, não é contra o nosso vizinho, que às vezes não gosta da gente, com uma outra pessoa qualquer que seja, até mesmo da família. Não, amados. A nossa luta é contra as hostes que agem nas regiões celestes, que estão por cima, os principados, as potestades, os dominadores. Amém? São os inimigos espirituais, o diabo, que tenta fazer de tudo para nos distrair da presença de Deus. Tenta nos tirar da presença de Deus. E você sabe que hoje, amados, no mundo que nós estamos vivendo, o que mais tem é entretenimento, é automotivação. Na verdade, é igrejas modernas que, na verdade, é uma aula de motivação. A pessoa vai lá, recebe uma mensagem, uma motivação de crescimento financeiro, de crescimento conjugal, sentimental, mas não leva a pessoa a um verdadeiro arrependimento, não leva as pessoas a mudarem o seu foco para a eternidade. Amém? Então, a igreja moderna precisa urgentemente, amados, se arrepender, porque senão naquele grande dia vão ter uma decepção muito grande, porque estão o quê? Complacente, acostumado com o pecado já não tem mais, ela já não tem temor em pecar, já mente, já faz coisa errada e não sente mais
não tem a consciência dele já não refreia ele. Então, se a consciência não é um freio, é um chicote. Amém? Então você vê muitas pessoas, amados, com a vida destruída. Outro dia eu estava evangelizando no ônibus uma mulher e ela estava falando a vida dela toda destruída. Eu falei para ela assim: olha, se você servisse a Deus de verdade, com certeza você não estaria passando por isso. Aí ela falou: mas eu sirvo a Deus. Eu sou uma mulher de fé. Eu falei: então tem coisa errada na sua vida. Então, quando eu olhei para ela, mas pelo o corpo que ela tem, o que ela está fazendo no corpo dela, né? Eu falei para ela, falei assim, ó, olha o que você tem feito com o seu corpo, olha o que você faz com o seu cabelo, olha as tatuagens que você faz, sendo cristã, como que o Espírito Santo vai estar na sua vida? Não tem santidade, não tem separação. Então, amados, está dentro da igreja, mas está com a vida destruída. Está dentro da igreja, mas está vivendo no pecado. Está destruindo o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E como que uma pessoa dessa vai ser feliz nessa terra? Feliz é aquele que obedece à palavra de Deus. Amém? A própria Bíblia diz, para nós viver em paz nessa terra e ter um pouco de tranquilidade, um pouco, amém? Porque aqui nós não temos tranquilidade mesmo, não é verdade? Mas para nós viver uma vida na terra e ter um pouco de tranquilidade, nós devemos nos apegar ao Senhor e obedecer sua palavra. Porque Deus, ele é justo. Ele é fiel, sua palavra é uma realidade. Você vê Davi falou, eu fui moço e hoje já sou idoso. Eu nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca conheci alguém que confiou no Senhor e não viu manifestar o seu poder. Quer dizer, a palavra de Deus é real. Agora, se nós, amados, não estivermos em obediência, só vai vir o sofrimento sobre a nossa vida. Vai vir destruição. Amém? Então, amados, aí ele faz também, amados, uma comparação, né? Faz um contraste com o ministério de arrependimento e santidade, né? O sermão destaca o exemplo do ministério de arrependimento e santidade, onde os fiéis vivem em constante vigilância, dedicação, pregando o evangelho incansavelmente, em contraste com as outras igrejas que se encontram em uma vida de prazeres inativamente espiritual. Amém? Então ele conclui que Deus, em sua misericórdia, que em 1 Coríntios 4:8, para repreender a igreja moderna, alertando contra a complacência, o mudanismo, a ilusão de já ter alcançado a vitória. Ele chama os cristãos a uma vida de uma batalha espiritual, santidade, temor, exortando-os ao arrependimento, para que sejam restaurados, preparados para o reino de Deus. A mensagem enfatiza que a salvação não é para ser desfrutada prematuramente, mas conquistada com vigilância, obediência, para evitar as consequências eternas do pecado. Amém? Então, amados, a nossa vida aqui na terra, ela é a preparação para a entrada no reino de Deus. Amém? É aqui nessa terra, é o modo que eu vivo, é o modo que você vive e o modo que você obedece a Deus é que vai definir aonde a nossa alma vai passar a eternidade. Amém? Deus jamais vai misturar as trevas com a luz e a luz com as trevas. Isso não existe. Por isso que o Senhor Jesus ele sempre diz: é sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno. Você não pode ser uma fonte de água doce e uma fonte de água amarga. Você não pode ser um cristão na frente dos irmãos sincero, que parece até ter uma santidade, e no seu dia a dia, longe da presença dos irmãos, você ser uma pessoa totalmente distorcida da realidade cristã. Amém? O nosso modo de falar, nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Então, você vê que é uma guerra. E o nosso pior inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos. É ou não é verdade? Porque nós temos que vencer a nossa vontade, vencer o nosso orgulho, vencer os nossos desejos, vencer. Às vezes, nós tínhamos um desejo de ser ricos, um desejo de querer algo, coisa que passageira, depois que você
aprende o verdadeiro evangelho, você passa a viver como o apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Amém? Se você tem arroz, tem um bife, você está contente. Se amanhã você só tem arroz e feijão, você está contente. Se amanhã você só tem feijão, você está comendo contente. Se você só tem o arroz, você vai estar contente. Se você tem só salada, você vai estar contente. Porque a sua vida está alicerçada em Cristo Jesus. Amém? Não é o que você come que vai te alegrar, ou o que você veste. Amém? Mas é o que você é, um filho de Deus, uma filha de Deus, que muito em breve estará ao lado do Pai para sempre. Amém? Onde haverá muitas coisas maravilhosas para nós, amados. Então o apóstolo Paulo, quando Deus arrebatou ele, levou ele para o céu, para mostrar para ele, quando ele voltou, ele não sabia nem como falar. E a única coisa que ele pôde falar é: olha, a única coisa que eu posso falar para vocês é que nunca olhos viram e nunca penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então, amados, vale a pena nós, amados, ser santos nessa terra, separados para Deus, separado do pecado, separado do budanismo, separado das apostasias dessa terra, não ser cúmplice das obras da infrutífera das trevas, não pegar nada dessas coisas que as pessoas pegam na igreja moderna, não focar no que eles estão focando, mas nós estamos aqui para focar na eternidade. Amém? Você vê que todos os nossos estudos, amados, o Senhor fala de uma maneira espiritual com cada um de nós. Você vê que o foco é sempre a vida eterna, a sua salvação, a minha salvação, preparação para a vinda do Messias. Amém? Em outras palavras, amados, nós todos estamos aqui focados na eternidade. Amém? Você vê que antigamente, né, eu ligava para todo mundo. Aí eu falei assim, ó, a partir de agora eu não vou ligar mais. Por quê? Eu quero ver quem realmente quer aprender a como se preparar para o reino dos céus, né? Alguém poderia falar: "Ah, mas se você não ligar, ninguém vai entrar". Ah, não está todo mundo aí? Todos aqueles que querem o reino de Deus estão aqui. Não é verdade, amados? Então, amados, eu não quero que ninguém participe desse estudo, porque o pastor ligou e falou: se eu não atender vai ficar chato. Não, eu quero, como o Senhor, ele faz, voluntariamente. Cada um de nós somos livres para escolher entre a vida e a morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida que é Cristo Jesus. E eu fico feliz que cada um de vocês e eu também escolhemos a árvore da vida que é Cristo Jesus. Amém, amados? Então, amados, vamos continuar vigilante, como diz o sermão do profeta do Senhor. Vamos continuar lutando, porque, amados, não adianta ter autoconfiança. Não adianta falar: eu sou salvo. Nós estamos buscando a salvação. Mas nós só vamos falar que nós somos salvos mesmo o dia que nós estivermos no céu com o Senhor. Aí você pode falar: agora eu sou salvo, agora eu estou tranquilo, agora eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Mas enquanto nós estivermos aqui, amados, a nossa luta é diária, constante, minuto após minuto. Vão surgir muitas adversidades na minha vida, na sua vida. Vai surgir tanta coisa, amados. E você precisa estar preparado. Amém? Você precisa estar com a mansidão de Cristo. Você precisa, eu também preciso, nós estarmos como Moisés. A Bíblia diz assim que nunca houve na terra um homem como Moisés. Um homem manso, um homem suave, um líder que todos gostavam dele, amados. Todos aqueles que serviam a Deus. Não as rebeliões, né? Aqueles que serviam o inimigo não gostavam dele. Porque você vê, o evangelho verdadeiro, amados, olha para você como que é o fruto que a Bíblia diz. Nós estamos aqui, olha para você ver. Nós não estamos aqui prometendo carro para ninguém. Não, na verdade, não estamos prometendo nada. Nós estamos prometendo o quê? Que se nós obedecer a palavra de Deus, nós vamos entrar no céu. Esse é o tesouro que nós estamos buscando. Agora, se entra nesse estudo uma pessoa que está focada na terra, o que ele vai falar? Ah, que sermão chato. Ah, não gostei não. Não está falando de carro, de casa, de prosperidade. Ah, não gosto. Só fala de pecado, só fala de santidade, só fala em arrependimento. Ah, para mim não serve. Amém, amados?
Agora, quando nós, amados, que fomos escolhidos para morar no céu, fomos eleitos por Cristo pela misericórdia e pela graça, então nós nos alegramos nas quarta-feiras. Nós queremos que chegue rápido, porque a gente quer aprender, o coração, a alma está sedenta. Amém? Eu preciso aprender, eu quero aprender. O que o Senhor vai falar comigo hoje? Então, é uma alegria para o cristão verdadeiro. Amém? Porque é o amor de Deus sendo derramado na minha vida, na vida de vocês. Porque o Senhor quer o nosso bem. O Senhor quer nos levar para o céu. Só que para nós ir para o céu tem os protocolos a ser seguidos. O arrependimento, a santidade, a separação do pecado. Amém? Porque a própria Bíblia diz, eis que haverá a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque se não houver diferença, então de que valeu Cristo ter morrido na cruz? Não é verdade? Se nós não nascermos de novo e ter uma vida nova daqui para frente, então foi em vão a morte do Senhor na cruz. Mas nós sabemos que não foi em vão. Amém? Nós estamos aqui e nós estamos pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos perdoe, que nos lave no sangue do Cordeiro, para que naquele grande dia, amados, todos nós iremos subir com alegria. Amém? E vamos continuar, amados, intercedendo pelos nossos familiares. Amém? Vamos orar. E vamos já, na nossa oração, você vai ver aquele ente querido que não é convertido, você já precisa visualizar ele convertido. Amém? Então, se o seu parente é terrível, você vai falar, esse meu parente é uma bênção. É um homem de Deus, mas ainda não é. Mas você, a fé não é a certeza daquilo que nós espera, daquilo que nós não vemos. Então você precisa ver a transformação do seu parente, a transformação do seu vizinho, aquela pessoa que você sentiu no coração de interceder por ela. Amém? Vamos interceder, amados. E vamos já ver a conversão, a transformação pelos nossos olhos da fé. Amém? Se você estiver doente, você vai orar, mas você já vai ver você curado, você forte, você saudável para ganhar almas. Amém? E você fala, Senhor, me dê saúde, me dê força para mim ganhar almas, Senhor. Porque eu perdi muito tempo na minha vida. Agora, daqui para frente, eu quero ser útil. Eu quero ser uma serva. Eu quero ser um evangelista. Eu quero pregar a tua palavra. Eu quero aprender. Eu quero ler a sua palavra. Eu quero ler a Bíblia. Eu quero entender. Eu quero ter sede cada vez mais de ti, Senhor. Amém, amados? E falei, eu preciso de força, Senhor. Me acorda nas madrugadas. Eu quero orar nas madrugadas. Eu quero interceder. Eu quero ser um intercessor, uma intercessora. Amém, amados? Interceder por mim, pela minha família, pelos meus vizinhos, por todo aquele que Deus colocar no seu coração. Às vezes você está na sua casa e de repente você lembra de alguém, sente uma vontade de orar por aquela pessoa. É o Espírito Santo te mostrando, ore por ela, que ela está precisando. E às vezes a pessoa está numa situação difícil e através da sua oração ela recebe o livramento. Amém, amados? Então, vamos fazer isso, amados. Vamos continuar vigiando. Vamos continuar nos arrependendo. Vamos continuar em santidade, em arrependimento, porque a nossa vitória está breve. Amém? Em breve nós estaremos com o Senhor, né? Eu agradeço mais uma vez